Hoje eu quero falar com vocês a respeito do julgamento e da flagelação de nosso Senhor. Vamos aqui ver como isso aconteceu e vamos tirar os acontecimentos práticos para a nossa vida. Então, a primeira coisa que a gente precisa contextualizar aqui: Jesus começa a sua paixão ali na agonia, quando Jesus subiu ao monte para rezar e suou sangue. Ali começa de fato a agonia. Nós temos até um vídeo de semana passada que trata sobre a agonia de Jesus. E agora aqui Jesus desce o monte sabendo que tinha chegado a sua hora, e Judas vai ao encontro de Jesus com os soldados. A traição de Judas foi a partir de um beijo. Aqui, mais uma vez contextualizando, Jesus, ele se entrega livremente. A entrega de Jesus não é simplesmente assim um crime que fizeram sobre Jesus e Jesus não podia fazer nada, coitadinho. Não. Jesus, ele era a segunda pessoa da Santíssima Trindade, bastava um estalar de dedos que tudo aquilo ia mudar, mas Jesus se entrega por amor. E ali então, Judas vai ao encontro de Jesus com os soldados e a traição de Judas acontece com um beijo. Muitas coisas se falam a respeito da traição de Judas e do que motivou Judas a trair Jesus. Por exemplo, alguns teólogos defendem assim que Judas ele traiu Jesus porque ele esperava que naquele momento acontecesse a manifestação de Jesus como Messias, ali Messias na perspectiva do povo judaico. O povo judaico esperava um Messias libertador político. Então Judas foi vendo tudo aquilo e falou: não, o reino vai se manifestar. Jesus começou a falar desta hora, a hora, e Judas achou que seria ali aquela hora. E ali ele entregou Jesus para que Jesus manifestasse o seu poder político. Judas tinha sim alguns problemas com a questão financeira e ele vai e entrega Jesus. Algumas pessoas falam que é assim. O fato é que Judas, aquele que tinha sido escolhido para ser um dos 12, um apóstolo, traiu Jesus e entregou Jesus com um beijo. E aqui nós vemos, nesse momento da entrega de Jesus, ali que Judas dá o beijo em Jesus, a gente vê como que Jesus podia facilmente se desvencilhar daquela situação. Por quê? Jesus pergunta: a quem procuras? Os soldados respondem: a Jesus de Nazaré. E Jesus responde: eu sou. Diante desta saudação, os soldados caem por terra. Então a gente vê aqui que Jesus, de fato, ele se entregou por amor. Não é algo assim que uma coação, como Jesus mesmo falou, nenhum poder seria dado, eles não teriam condição de fazer nada contra Jesus se Jesus mesmo não conferisse a eles este poder. Então isso é algo muito bonito que a gente vê assim, em cada parte da paixão de Jesus existe ali uma doação, uma entrega de amor. Jesus se entregou por amor para nos salvar. É lógico, existe o crime dos fariseus, existe a traição de Judas, isso tudo faz parte da cena, mas Jesus está no controle de tudo a todo momento. Jesus está ali se entregando. Prova disso é que diante da saudação de Jesus os soldados caem por terra. Jesus preso, aí vai começar agora o julgamento de Jesus, que é aqui um julgamento que acontece em 3 instâncias, podemos dizer assim. Na verdade é 3 instâncias, vamos colocar. O julgamento de Jesus começa no Sinédrio. Ali no Sinédrio, o julgamento religioso de Jesus, Caifás, o sumo sacerdote daquela época, ele vai interrogar Jesus. Aqui, gente, é um julgamento que começa, mas não é para descobrir a verdade. Não, o julgamento ele já começa com o resultado. Eles querem achar algo assim que viabilizasse a condenação, né? Então, por exemplo, eles já queriam condenar Jesus, será algo certo. Por que que eles quiseram condenar Jesus? Por que que eles queriam matar Jesus? Então, Jesus, ele começa a pregar algo que é totalmente diferente daquilo que os fariseus e que os judeus viviam. Os judeus, os fariseus, eles estavam vivendo assim, numa situação de uma fé muito ritualista, marcada por cumprimento de leis, mas era uma fé que já não era traduzida mais no interior. Era uma fé que esqueceu a misericórdia, que esqueceu o amor e ficou apenas com a exterioridade. A fé que Jesus traz é uma fé totalmente diferente. A fé que Jesus traz, ela traz uma implicação para a vida.
A fé, o que Jesus ensinou, é tudo traduzido na vida. Jesus ele se revela como Messias, mas ele exige de fato uma entrega de vida, de coração, uma mudança de vida. E diante desta proposta de Jesus, de conversão, de renúncia de si, os fariseus não querem viver nada disso. Por quê? Para um fariseu se converter, ele teria que renunciar a uma série de privilégios. Por exemplo, um doutor da lei ali, uma pessoa que era uma autoridade judaica, ela não pagava impostos, ela tinha vários benefícios. Então, para ela se converter, não era algo fácil. Então, diante desta novidade da pregação de Jesus, que se coloca como Messias e que diz assim, quer me seguir? Toma a sua cruz e me siga. Existia a esperança de um libertador político, que não aconteceu. Existia a esperança assim, eles, os fariseus, por exemplo, eles se julgavam ali o dono da lei, né? Então, por exemplo, se existisse o Messias, tinha que se revelar primeiro para eles, tinha que encher eles ali de elogios e de méritos, porque eles eram o homem observante da lei. Eles esperavam isso de Jesus, e Jesus não faz isso. Jesus, pelo contrário, Jesus vai ao encontro das fraquezas deles, apontando o dedo para a hipocrisia que eles viviam, questionando o estilo de vida deles. E diante disso, ou eles mudam de vida e se convertem para Jesus, ou mantêm os seus privilégios, o seu status, eles escolhem os status e condenam Jesus. E interessante que alguns teólogos explicam assim, que os fariseus eles sabiam o que eles estavam fazendo. Não foi, por exemplo, assim, que foi uma atitude sem pensar, que eles não entenderam que Jesus era Deus e por isso eles pecaram contra Jesus. Não, o pecado dos fariseus é muito semelhante ao pecado do demônio, porque eles sabiam o que eles estavam fazendo. Por exemplo, dos grandes acontecimentos assim que motivou a condenação de Jesus foi a ressurreição de Lázaro. Diante da ressurreição de Lázaro, o que eles querem fazer? Eles querem matar Lázaro. Então, ou seja, eles sabiam que Lázaro era um milagre ambulante, que atestava aquilo que Jesus falava, que atestava que Jesus, de fato, ele era alguma coisa diferente. E diante disso, eles decidem matar Lázaro. Ou seja, é um coração fechado. É um coração fechado que não aceita Jesus, é um coração fechado que não quer mudar de vida. E por isso eles vão decidir, então, matar Jesus. Agora, então começa esse julgamento já com o resultado dado. A gente vê na Sagrada Escritura momentos assim que eles decidem, não, nós precisamos matar Jesus. E aí capturam Jesus e tentam ali achar esse motivo assim para ficar legal, né? Para parecer bem na foto, achar um motivo para condenar Jesus. Jesus mesmo, entre aspas, dá esse motivo quando Jesus assume ali diante dele que era Deus, que até viria o dia glorioso que ele viria sobre as nuvens. Jesus assume ali que ele era Deus. Diante disso, o sacerdote Caifás rasga as vestes. Este rasgar as vestes do sumo sacerdote é algo muito teológico, porque esse sumo sacerdote aqui é um sumo sacerdote aos moldes do Antigo Testamento. Então, quando ele rasga a sua veste, é como se o sacerdócio do Antigo Testamento estivesse cessando, estivesse acabando e começando agora uma nova fase. Esse rasgar as vestes é visto também, por exemplo, pelo Fulton Sheen, como o véu do templo que se rasga na hora da morte de Jesus. Então Caifás, diante ali da confissão de Jesus, acha a culpa de Jesus. Não, ele se fez Deus, por isso ele merece ser morto. Mas os fariseus eles não podiam matar Jesus. Por quê? Dentro ali, a Judéia, ali onde eles viviam, né, Jerusalém, todo Israel ali, estava sob o controle do Império Romano. Então, por exemplo, eles, enquanto autoridade religiosa, não podia tomar uma decisão de tirar a vida de ninguém. Então, eles condenam Jesus à morte, mas levam Jesus para Pilatos. Pilatos era o governador ali, o responsável do Império Romano dentro da Judéia, dentro ali de Jerusalém. Então levaram para Pilatos, para que Pilatos julgasse Jesus. E aí,
a figura de Pilatos é muito interessante, porque Pilatos vê em Jesus alguma coisa diferente. Existem alguns filmes, assim, algumas pessoas que romantizam muito isso, né? A tradição fala até da mulher de Pôncio Pilatos, que segundo a tradição é chamada de Cláudia, que Pilatos teria de fato visto que Jesus era Deus. Mas assim, não dá para a gente afirmar. O que a gente vê na questão de Pilatos? Diante de Pilatos, a acusação dos fariseus vão mudar. Eles vão acusar Jesus de 3 coisas. Eles vão acusar Jesus de estar incitando revolta contra o império. Eles vão acusar Jesus de falar para que Jesus está ordenando que não pague os impostos a César. E terceiro, eles vão acusar Jesus de que Jesus está se fazendo rei. Isso vai de encontro com os problemas aqui que o imperador romano jamais queria, que é o quê? A revolta da população. O que era a preocupação do governador romano ali? Era manter a população calma, que não tivesse nenhuma revolução, nenhuma revolta, que todo mundo pagasse seus impostos quietinho, todo mundo ficava feliz. Essa era a preocupação do governador romano ali na Judéia. E aí o que acontece? Pilatos vai interrogar Jesus, vai ver que aquilo ali é conversa para bordomir. Que Jesus não tem nada daquilo que ele está falando. E diante disso, Pilatos vai saber, vai ver que Jesus é inocente. E aí Pilatos vai começar, de todas as formas, a tentar inocentar Jesus. Por isso que muitas pessoas colocam em Pilatos essa figura romana, essa figura romântica de quem vê que Jesus de fato era Deus, mas ali não tem coragem de aceitar. E aí, por exemplo, qual que é a primeira atitude que Pilatos toma para tentar inocentar Jesus? Envia ele a Herodes. Herodes era o governador da Galileia. Então Jesus era galileu, então envia para Herodes. Diante de Herodes, Jesus não fala nada. Por quê? Herodes era uma figura muito controvertida. Herodes, por exemplo, mandou matar João Batista. Então Jesus sabia quem Herodes era. E Jesus não fala nada por quê? Porque Jesus tem misericórdia de Herodes. Isso é uma explicação muito bonita que o cardeal Futonchi nos fala. Porque Jesus sabia que a alma de Herodes estava totalmente fechada. Então, se ele fala alguma coisa, Herodes não ia aceitar e a condenação de Herodes ia ser pior. Então, Jesus se mantém em silêncio diante daquela alma fechada que era Herodes. Herodes pega e devolve Jesus para Pilatos. Aí Pilatos ali vai tentar algumas coisas para tentar fazer Jesus ser inocentado. Então aqui a primeira coisa, mandou que Herodes julgasse. Depois ele julgou e falou que Jesus era inocente. Mas diante daquilo, vem aqui a pedra no sapato de Pilatos. Porque o povo fala ali, os fariseus falam, se você soltar ele, você vai mostrar que ele não era, que você não é amigo do imperador. Ou seja, que está desobedecendo o imperador. Aí, Pilatos pega e fala assim, não, é Páscoa. Vamos soltar um criminoso por conta da Páscoa. Pega e coloca Jesus e Barrabás. O povo escolhe Barrabás. Então aqui a gente já vê 3 tentativas de inocentar Jesus, mas 3 tentativas que não dá certo. Essa escolha do povo por Barrabás é algo assim muito significativo, porque Barrabás significa o Filho de Deus. Barrabás era ali um revolucionário da época que estava se revoltando contra o império. Barrabás, sim, era digno da acusação do sumo sacerdote dos judeus. Então, o povo escolhe Barrabás. Barrabás foi o primeiro Filho de Deus que foi libertado por Jesus. O povo escolheu Barrabás e aí Herodes vai tentar a última cartada, que é mandar flagelar Jesus. Mandar flagelar Jesus para quê? Para que o povo tivesse compaixão de Jesus. Então ele manda flagelar Jesus e manda exagerar. Se a gente pega, por exemplo, o filme A Paixão de Cristo, a gente vai ver que ali ele manda flagelar com o pior de todos os flagelos. Eu vou colocar aqui na tela o flagelo que Jesus foi flagelado. Existia 2 tipos de flagelo. Um que era como que 2 halteres na ponta, que grudava e tirava a carne. E o outro que era um tanto de ossinhos, também tinha mais ou menos a mesma função. Eles eram um flagelo, porque eles grudavam e tirava a carne quando saía. Então é algo assim que
foi para chocar mesmo. Ali na flagelação, Pilatos deixou Jesus numa situação assim terrível, que Jesus apanhou e apanhou muito, segundo a lei da época. 40 chibatadas, a segunda crença da época, 40 chibatadas matariam uma pessoa. Então, para a pessoa não morrer, era ordenado que desse 40 menos uma. Então, era 39 chibatadas. Até muito bonzinho, né? 40 não, 39. E aí, Jesus, então, foi flagelado. Foi flagelado e pelos estudos, assim, pelos flagelos, o material que ele foi flagelado, a flagelação foi terrível. Jesus ficou praticamente inteiro em carne viva. Isso, gente, existe uma coisa que agrava toda essa situação, que é, segundo os estudos dos cientistas, a agonia de Jesus, quando Jesus suou sangue, os poros de Jesus se dilatou, formou ali um tanto de coágulo de sangue. Aquilo ali deixa a pele da pessoa com uma extrema sensibilidade. Então Jesus estava com uma pele que não podia encostar. Jesus é flagelado, atado à coluna do templo. Os filmes, por exemplo, o filme A Paixão de Cristo retrata, assim, eu acho que talvez até hoje, o que retratou mais próximo da realidade. Mas ali, por exemplo, Jesus, enquanto era flagelado, estava nu. E foi muito flagelado para que justamente o povo tivesse compaixão de Jesus. Durante a flagelação, Jesus foi flagelado e aí ele é apresentado ao povo. Eis o homem, eis o homem. E aqui os teólogos dizem assim que nesse momento, neste eis o homem, mostra eis o homem, eis o que o pecado fez com o homem. Jesus não tinha pecado, mas ele se fez pecado. Ali nós vemos, por exemplo, Jesus ser apresentado cheio de feridas. Esse é o homem sob o pecado. Jesus, que não tinha pecado, assumiu todo o nosso pecado. E ali o povo começa a gritar, crucifica, crucifica. E aí Pilatos lava as mãos. Esse gesto de lavar as mãos de Pilatos é um gesto assim de que ele não é responsável por aquela morte. É como se ele estivesse assim, se livrando da culpa daquela morte. Mas não é por aí, né? A culpa vai pesar sobre ele. Supondo que Pilatos enxergou em Jesus algo diferente, que Pilatos fez uma experiência com Jesus e viu que ele era Deus. O que faltou para Pilatos? Coragem. A mesma coragem que faltou para os fariseus. A coragem de assumir que Jesus era Deus e de renunciar e de perder algo da vida para entregar-se inteiro a Jesus. É isso que faltou para Pilatos. Pilatos lava a mão em um gesto cínico e ali depois da flagelação Jesus vai ser encaminhado para a cruz, para a crucificação. Agora, quais são as implicações espirituais para a nossa vida? Muitas são as implicações espirituais. Vamos pegar aqui algumas coisas para que a gente traga nessa questão espiritual. Bom, primeira coisa, vem essa questão da coragem. Porque, por exemplo, os fariseus viram que Jesus era Deus, mas não tiveram coragem de mudar de vida. Pilatos provavelmente viu também que aquele homem era diferente, mas também não teve coragem. Essa coragem que muitas vezes falta para mim e para você. Nós precisamos ter a coragem de renunciar àquilo que for preciso para entregar a nossa vida para Jesus. Muitas vezes nós temos medo de largar o pecado, nós temos medo de assumir essa vida nova que Jesus nos propõe, mas esse medo, ele nos coloca na mesma situação dos fariseus, na mesma situação de Pilatos. É um medo que me impede de ir à frente, é um medo que me impede de dar um passo. É um medo que me impede, por exemplo, de buscar a Santa Confissão e de buscar lá no meu coração, no íntimo do meu coração, tomar essa decisão. Eu não quero mais viver para mim, eu quero viver para Ele. Ah, mas eu vou perder amigos. Porque, gente, quando a gente assume Jesus para valer, muitas vezes pode acontecer que a gente perca um amigo ou outro. Porque a gente muda de vida. E quem muda de vida, às vezes, incomoda o outro.
Mas se a gente ficar preso nesse medo, a gente está exatamente como os fariseus, nós estamos exatamente como Pilatos. Então a primeira implicação espiritual que isso tudo traz para a gente é isso. Precisamos ter coragem. Ter a coragem de mudar de vida. Ter a coragem de aceitar Jesus. Saber que o Senhor cuida de mim, entregou a vida por mim, naquela flagelação ali, passando tudo aquilo. Jesus era 100% Deus, gozava da visão beatífica do Pai, então Jesus me via. Por mim, Jesus passou tudo aquilo ali. Nós podemos dizer assim, né, uma linguagem espiritualizando essa cena, a gente podia dizer que Jesus ali sofreu pelos meus pecados, que ali naquela flagelação estava o meu pecado, Jesus foi flagelado pelos meus pecados, e ali Jesus estava me amando. Agora eu preciso ter essa coragem de entregar a vida para Ele, de doar a vida para Ele, de tomar essa decisão séria, coerente, de lutar contra o pecado e buscar uma vida nova. Essa é a primeira implicação. E outra implicação, muitas vezes, nosso coração é tomado por uma indiferença. Naquela cena da flagelação, o filme A Paixão de Cristo mostra muito bem isso. Um filme que eu indico para você assistir nesse tempo. Naquela cena da flagelação, a gente vê o quê? A indiferença reinando. A indiferença por parte dos soldados que flagelavam Jesus. A indiferença por parte dos fariseus que estavam ali assistindo tudo aquilo, indiferentes. Para ele era apenas mais um malfeitor. Essa indiferença que habitava aquela cena da paixão, que é expressa ali no rosto dos soldados que flagelavam Jesus, para aqueles soldados Jesus era apenas mais um, era ninguém. Essa indiferença muitas vezes ela habita no nosso coração, quando a gente quer viver uma vida dupla. Por exemplo, hoje a gente vive uma vida na igreja, mas fora da igreja a gente é uma coisa, na igreja a gente é outra coisa. A gente é católico na igreja, mas no grupo de amigos não é católico. A gente é católico na igreja, no grupo de oração, rezando o terço. Mas quando eu estou sozinho com minha namorada, eu não sou católico. Eu sou católico, sou devoto de Nossa Senhora, mas na hora ali que eu estou mexendo no celular, assistindo pornografia, no grupinho de WhatsApp, aí eu não sou católico. Essa vida dupla que muitas vezes a gente vive, é uma vida dupla que mostra uma profunda indiferença. Então nós não podemos ser indiferentes a Jesus. Junto com a outra implicação espiritual, nós precisamos ter coragem de ser cristão em todas as áreas e pedir ao nosso Senhor, Jesus, tira do meu coração essa bendita indiferença. Nós precisamos aprender a viver como se a gente estivesse diante de Jesus em todas as situações da minha vida. Não só dentro da igreja, não só na frente do meu grupo. Em todos os momentos, viver como se eu estivesse diante de Jesus. Para que eu não caia na indiferença ali. E de repente eu cristão, sou cristão lá na igreja, mas fora da igreja eu tenho a mesma indiferença que existia no coração daqueles soldados ali. A mesma indiferença está dentro do meu coração. Por quê? Tudo bem, eu vou na igreja, mas na hora que eu estou no pecado, Jesus é como se não existisse. Os mandamentos, os ensinamentos é como se não existisse. Eu estou rindo, estou caçoando de Jesus, aquele que entregou a vida por mim, que me colocou um caminho para seguir. Quando eu peco, eu estou indiferente a tudo isso. Viver santidade é lutar contra a indiferença, porque a vida no pecado, ela nos coloca numa profunda indiferença. Hoje muitas pessoas estão com uma linguagem assim, morna, light. Ah, eu posso ser cristão do jeito que eu sou. Ah, o que tem pecar? Indiferença, que vai tomando o coração de muitos. Jesus me ama do jeito que eu sou, mas na flagelação os meus pecados estavam ali. Jesus foi flagelado pelos meus pecados. Agora eu vou continuar flagelando Jesus? Porque quando eu peco, eu estou como que flagelando Jesus. É isso, gente. Ah, mas isso é exagero. Não é. Eu expliquei para você. É a realidade. Mas é que a indiferença nos faz muitas vezes querer mudar a realidade. Mas desculpa, a realidade não muda. Está aí.
Nosso pecado estava ali na flagelação, e quando eu peco, eu estou tendo a mesma indiferença que existia naquela cena da flagelação. Então peçamos a Jesus, por intercessão de Nossa Senhora, que ao meditar a paixão de Jesus, a flagelação de Jesus, que nós aprendamos a amar o Senhor de todo o nosso coração. Que no nosso coração não exista indiferença, que nós tenhamos coragem de viver uma vida nova. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, comente, gente, porque nos ajuda muito na nossa evangelização. O seu comentário, a sua curtida, ajuda e ajuda muito. Então, Deus abençoe. Até nosso próximo vídeo.